Irmãos, eu peço que vocês abram lá no livro de 1 Reis, capítulo 16, começando no versículo 23. Diz assim: No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri tornou-se rei de Israel e reinou 12 anos, 6 deles em Tirza. Por 70 quilos de prata, ele comprou de Semer a colina de Samaria, onde construiu uma cidade, a qual chamou Samaria por causa de Semer, o nome do antigo proprietário da colina. Onri, porém, fez o que o Senhor reprova, e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. E assim, com seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Versículo 28. Onri descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Samaria. E seu filho Acabe foi o seu sucessor. No versículo 30. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo, Acabe, tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado, e ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Você se considera do exército do Senhor, irmão? Aleluia. Mas você sabe que para ser de um exército você tem que ser um soldado. E soldado não pode ser fraco. E é mais ou menos sobre isso que eu vou falar hoje. Sabe, irmãos? Normalmente a gente prega no mês de julho, que é a Maratona dos Jovens, e às vezes em janeiro, que é a Maratona dos Seminaristas. E eu, sabendo que já ia pregar, eu já comecei a preparar minha pregação há uns 2 meses. Uma pregação que, para mim, assim, estava ótima, sabe? O esboço prontinho, perfeito. Aleluia, Deus. Vai ser bênção. Mas de uns 10 dias para cá, Deus começou a me incomodar. Incomodar entre aspas, né? Porque Deus não incomoda ninguém, Ele é maravilhoso sempre. Mas Ele começou a me tocar com relação a outra pregação totalmente diferente. Para o meu desespero, talvez. Mas, irmão, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei se eu vou pregar bem, se eu vou atender às expectativas que você talvez tenha, se eu vou me expressar e dar os melhores exemplos possíveis, mas uma coisa eu tenho certeza absoluta, irmão. Essa palavra que eu vou dar é exatamente o que Deus quer que eu fale para nós, para vocês e para mim nessa noite. Irmãos, eu tenho dúvida de muita coisa na minha vida. Eu tenho muitas incertezas, mas isso eu não tenho a menor dúvida. Eu não queria pregar essa palavra que eu vou pregar, porque é uma palavra dura. Sabe, encerramento de maratona. Vou falar sobre mais de ti, Deus é glória, Espírito Santo, bondade. Eu quero te ver. Mas Deus não me deu opção. Ele falou, você vai falar sobre isso. E Ele me acordava de madrugada e me colocava essa frase: ódio pelo pecado, ódio pelo pecado, ódio pelo pecado. E eu, Deus, mas eu quero pregar sobre outra coisa. Sabe, eu estava bocejando aqui no começo do culto. Essa noite eu não consegui dormir, não parava isso na minha mente. Então, como eu disse, eu não sei se eu vou pregar da forma que te agrada. Mas eu não tenho a menor dúvida de que o que Deus quer que você ouça hoje é que você precisa odiar o pecado, irmão. E odiar é odiar, não é não gostar. Não, eu não gosto do pecado. Não, é ódio. Porque eu posso conviver com uma coisa que eu não gosto, mas eu não posso conviver com algo que eu odeio. E essa vai ser a palavra. E como eu disse, é uma palavra dura. Não nas nossas costas. Tem gente que fala chibata de Deus. Não. É uma mensagem dura para que nós estejamos em alerta. Porque se nós somos soldados, ou a gente é bom e competente, ou a gente não é. Soldado ruim morre na batalha, irmão.
Soldado fraco não vai muito para frente. E sabe, essas músicas do coral falando sobre leão, sobre um exército surgiu, sabe, para cadeias quebrar. Irmão, soldado tem que ser forte, irmãos. Eu e você temos que ser fortes. Irmãos, nós lemos aqui a respeito de Acabe. Você já deve ter ouvido falar. Eu vou ler bastante a Bíblia aqui, irmãos. Apesar de não ter muito tempo, mas eu vou tentar resumir um pouco aqui, tá? Vocês se lembram que Davi, ele era o rei de Israel, e foi um excelente rei, maravilhoso. Depois veio o filho dele, Salomão, e também reinou. E por conta de alguns erros de Salomão, Deus falou: Salomão, eu vou dividir o reino, o teu reino, porque você fez algumas coisas que eu não gostei, e o seu reino vai ser dividido. Metade vai ficar com seu filho Roboão, e a outra metade vai ficar com seu servo Jeroboão. E foi isso que aconteceu. Por isso que a gente lê na Bíblia às vezes sobre o reino de Israel e o reino de Judá. Roboão, filho de Salomão, ficou com o reino do sul, que é conhecido como reino de Judá. E Jeroboão ficou com o reino do norte, que é o reino de Israel. E depois de Roboão e Jeroboão, diversos reis passaram por esses reinos. Quando a gente lê 1 Reis, a gente vê um monte de reis aqui, por exemplo. Se você pegar aqui, caso você esteja com a Bíblia aberta ainda, você volta a palavra um pouco aqui no capítulo 15, por exemplo. O reinado de Abias, rei de Judá. No subtítulo mais para frente, o reinado de Asa, rei de Judá. O reinado de Nadab, o reinado de Baasa, rei de Israel. De Elá, de Zinri. E aqui no capítulo 16... a gente chega ao reinado de Onri, ou Onri, rei de Israel. Como a gente leu aqui, foi um péssimo rei. Aqui no versículo 25. Onri, porém, fez o que o Senhor reprova e pecou mais do que todos os que reinavam antes dele. Foi um mau rei. Deu um péssimo testemunho. Como eu disse, irmãos, eu vou ler alguns trechos da Bíblia aqui que eles são meio fortes. Às vezes tem gente que fala, não, é melhor não ler esse versículo aí não, porque é muito forte. Irmão, se está na Bíblia é para ser lido. Se eu gosto, ou se fulano ou ciclano não gosta, a gente tem que aprender a entender a Bíblia, irmãos. Então eu não vou ter medo de escandalizar ninguém falando sobre sangue. Porque é isso que a gente vai ler aqui. E se você crê que a palavra de Deus é a palavra de Deus, você vai entender isso, irmãos. Deus, ele tem um amor, é algo fora do comum. Mas ele sempre fala, eu vou te dar a misericórdia, eu vou te conceder graça, eu vou te dar a minha bondade. Mas vigia, porque uma hora ele pesa a mão, irmãos. E foi o que aconteceu aqui. Logo depois que Onri morreu, depois de ter feito muita coisa ruim, o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, estava numa idolatria total. Baal, Baalins, poste, coluna, ídolo, templo, péssimo. Estava horrível a situação. Aí Onri morre e o reino vem para seu filho Acabe. Onde a gente lê aqui no versículo 30. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova ainda mais do que qualquer outro rei. Até essa situação, ele foi o pior rei que Israel já havia tido, já tinha tido. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, que é um rei anterior a ele, que o pecado de Jeroboão era a idolatria. Ele achou que não tinha importância continuar nisso, mas também se casou com Jezabel. Vocês já devem ter ouvido falar de Jezabel, né, irmãos? Era o demônio na terra, essa mulher. E tanto era o demônio na terra que lá em Apocalipse, quando João menciona a respeito da igreja de Tiatira, ela é meio que citada como se fosse um espírito maligno, o espírito de Jezabel, que é o espírito que gera imoralidade. Era uma mulher terrível, filha do rei de Sidom, que também era um rei totalmente idólatra. E aí Acabe, que era do reino de Israel, não podia casar com outros povos, foi lá e pegou logo Jezabel para casar. E essa mulher, irmãos, ela era terrível. A gente fala aqui, né, que foi a partir disso, Acabe já era meio fraco das ideias.
Já era um cara totalmente influenciado, que não tem, sabe, ele não tem firmeza. O que um fala, o que outro fala, entendi, é isso aqui, sabe? Cara que bambeia de dois lados e não, ou é ou não é, sabe, irmãos? Ou a gente é crente ou não é. Ou a gente é cristão ou não é. Ou a gente é o exército de Deus ou não é nada. E ele não era nada. Fraco. Tem um versículo aqui na Bíblia, acho que é 21, 25. Nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher Jezabel, se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. E ele foi lá e se casou com essa mulher. E ela era terrível perseguidora dos profetas, do povo, dos seguidores do Senhor. Ela maltratava, ela humilhava, ela assassinava pessoas cristãs, digamos assim. Na verdade, não era esse o termo na época, eram seguidores do Senhor. Mas imagina como se fosse, ela matava gente crente. E fazia a cabeça de Acabe para isso. É nesse contexto de idolatria total que surge o profeta Elias. Aqui no capítulo 17. O grande Elias. Elias era sensacional, um homem cheio da unção, cheio do poder, cheio de autoridade para fazer milagres, ressuscitar mortos, fazer cair fogo do céu. Foi ele que nesse contexto aqui, ele se deparou lá com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. Foi ali nessa situação que ele profetizou a chuva, o fim da chuva, melhor dizendo. Você pensa na autoridade de Elias. Vocês viram o problema que está São Paulo, agora até que deu uma acalmada. Mas o problema que está São Paulo por ter ficado alguns meses sem chuva. Agora você imagina uma cidade sem chuva, mas naquelas, né? Com garoa, uma chuvinha de vez em quando. Agora você imagina uma cidade que fica 3 anos e meio, né? Tem um versículo que fala 3 anos, lá em Lucas ele fala 3 anos e meio. Você imagina que eu chego aqui e falo, eu estou ordenando que vai ficar 3 anos e meio em São Paulo sem uma gota de chuva. Vocês vão passar sede. Vocês vão passar fome que não vai conseguir fazer a comida de vocês. Vai ficar sem banho. O rio vai secar. Você imagina a autoridade de uma pessoa para falar isso. É só um parênteses aqui, mas eu estava pensando nisso. Imagina a raiva da população inteira com relação a Elias. É por causa dele que a gente está entrando no 3º ano sem chuva. E ele não estava nem aí. Falo mesmo. Deus mandou falar, eu vou falar, vai ficar sem chover e pronto. Porque ele era um cara sensacional. Um cara forte. Um cara com autoridade mesmo. Chegava e fazia. Até que chega aquela situação dos profetas de Baal. Que ele manda cair fogo do céu, ordena que caia fogo do céu, e de fato cai fogo do céu, e logo em seguida ele manda matar todos os sacerdotes de Baal. Ele assassina, ele e os homens do Senhor matam todos os sacerdotes, os profetas de Baal, que estavam pervertendo o povo de Deus. Aí, de repente, essa notícia chega a Jezabel. E ela fala, ela fica louca. Essa mulher era endemoniada. Ela fala aqui no 1 Reis 19, versículo 2. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. E Elias, o cara, com perdão da gíria, ele era o cara, irmãos. Teve medo. O cara que mandou descer fogo do céu, e foi fogo do céu. O cara que mandou matar todos os profetas de Baal sem medo de ninguém. Quando essa mulher deu uma palavra para ele, ele teve medo. E ele foi e se escondeu na caverna. Aí um pouco mais à frente,
aqui nos versículos 10, 11, Deus chega para ele e fala, o que você está fazendo aí? E ele fala, Deus, eu estou com medo. Elias fala, eu estou com medo. E no versículo 14 ele fala, sou o único que sobrou. E agora também estão procurando me matar. E aí no versículo 15 diz, o Senhor lhe disse, Elias, volte pelo caminho por onde você veio, vá para o deserto de Damasco, e chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. Jeú, Eliseu a gente conhece, né? É bem conhecido, principalmente nos versículos iniciais ali de 2 Reis. Mas Jeú é um homem que pouca gente conhece. Inclusive eu não conhecia muito a respeito dele. E é sobre ele que eu quero falar. A postura desse homem. O que eu posso dizer é o seguinte, irmãos. Quando Deus quis acabar de vez com o pecado, quando Deus quis exterminar a raiz do mal, quando Deus quis detonar com aquela idolatria, ele chamou Jeú. Não sei se você se empolga como eu, mas para mim, eu estava falando com o pastor, isso é algo totalmente empolgante. Para quem gosta de filmes como Coração Valente, O Gladiador, O Último Samurai, isso mexe comigo, sabe? Imagina Deus lá em cima, tá horrível o negócio, tá uma idolatria, tá uma perdição, tá um inferno na terra, olha quanto Baal, quanto Baalim, daí chegou onde, o que você vai fazer? Chama Jeú. Mano, sensacional. Sensacional. Quando Deus disse, basta, foi a Jeú que ele chamou. Peço que vocês avancem um pouquinho aqui em 2 Reis, capítulo 9. Jeú, ele era comandante do exército do rei Jorão. Passou algum tempo, Elias recebeu aquela palavra do Senhor. Vai lá, unge Azael, rei da Síria, unge Jeú como rei de Israel e unge Eliseu tal para continuar o seu trabalho. Um tempo depois, isso aconteceu. É que, infelizmente, o tempo é curto, eu não vou poder ler tudo. Mas, aqui no 2 Reis 9, 7. 6. Jeú se levantou e entrou na casa. Então, o jovem profeta, que tinha sido enviado por Eliseu, derramou óleo na cabeça de Jeú e lhe declarou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu estou ungido você como rei de Israel, o povo do Senhor. Você, Jeú, vai dar fim à casa de Acabe, e assim eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor que foram derramados por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eu eliminarei todos do sexo masculino da sua família em Israel, seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, de Baasa, filho de Aías. E Jezabel será devorada por cães num terreno em Jezreel. E ninguém a sepultará. Irmãos, quando Deus precisou acabar com o mal, ele precisou de um cara que odiava o mal, que ele odiava o pecado. Um homem que não negociava com o pecado, que não dava boi e falava, talvez dê para a gente fazer um esquema aqui. Não, com ele não tinha conversa. Ele era um cara louco. Jeú era um cara louco. E a própria Bíblia fala isso, a gente vai ler já já. Ele era louco, no sentido de, sai da minha frente, porque eu vou acabar com tudo que é
inimigo de Deus. Eu vou acabar com tudo que é inimigo da minha santidade. Eu vou acabar com tudo que é inimigo da santidade dos filhos de Deus, do povo de Deus. Ele era assim. Ele era assim. Por isso que eu falei no começo, a gente é soldado. Não existe soldado ruim. Se existe, não dura. Não vai durar. Ele tinha ódio do pecado. E a gente vai ler algumas coisas que ele fez que mostram isso. Às vezes falar sobre ódio é meio pesado, né? Eu ia colocar como título da minha pregação, ódio. Meu Deus, imagina quem não sabe o conteúdo, vai lá, ódio, né? O que é isso? Mas é ódio. Eu vou falar, irmãos, Deus, às vezes, ele permite que você tenha ódio por 3 coisas. Satanás, o reino das trevas e o pecado. Se você tem ódio no seu coração, você tem que concentrar todo esse ódio contra essas 3 coisas. Talvez você pense, meu Deus, mas é muito pesado ter ódio do diabo. Meu, você tem que ter um ódio ferrenho do diabo. Você tem que odiar ele com todas as suas forças. Porque ele veio para roubar, matar e destruir, para gerar doença, para desgraçar a vida das pessoas, para envergonhar os cristãos. Você tem que ter ódio dele, irmão. E eu também, quando eu digo você, nós. Eu me incluo totalmente nisso, mas ódio. A gente tem que concentrar todo o nosso ódio. O que é ódio? Peguei aqui uma definição. Aversão, repugnância, rancor, ira profunda e duradoura que se sente por alguma coisa. É isso que você tem que ter contra o pecado, irmão. É isso que eu tenho que ter contra o pecado. Jeú, ele não negociava com o pecado. Quer ver? Vamos ler um texto aqui, irmãos. Aqui em 2 Reis 9 mesmo. Vamos ver, ó. Jeú, ele tinha 5 tarefas. Deus falou, Jeú, eu vou te chamar para você matar o rei Jorão, matar o rei Acasias, matar todos os descendentes de Acabe, porque eu falei que ele ia morrer, porque ele perverteu o meu povo e foi um idólatra total. E Deus deu muita chance para ele, irmão. Se você ler lá naqueles versículos, 1 Reis 17, 18, fala que Deus dava tanta chance para ele, ele ia lá, se arrependia, mas depois vinha Jezabel e ele já caía de novo. Então não fique com dó de Acabe. Deus deu muita chance. E Deus sabe o que faz. Deus sabe a hora de nascer e a hora de morrer. Ele é o dono da vida, ele faz o que ele quer. E ele falou, você vai matar ele. Você vai matar Jezabel, Jeú. E você vai exterminar todos os sacerdotes de Baal. Vem aqui no capítulo 2 Reis 9, 14. 16. Então, ele, no caso é Jeú, subiu em seu carro e foi para Jezreel, porque Jorão estava lá se recuperando. E Acasias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. Ou seja, estava o rei de Israel e o rei de Judá juntos ali. Quando a sentinela que estava na torre de vigia de Jezreel percebeu a tropa de Jeú se aproximando, gritou, ô pessoal, eu estou vendo uma tropa vindo aí, hein? Então o rei Jorão ordenou, envia um cavaleiro ao encontro deles para perguntar se eles vêm em paz. Não sabia quem era, estava vendo de longe uma tropa vindo, a poeira atrás. Versículo 18, o cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse, Jeú, o rei manda te perguntar, você vem em paz? E Jeú respondeu, não me venha falar em paz, sai da minha frente. A sentinela relatou, ó, rei, o mensageiro chegou neles lá, mas não estão voltando não. Então o rei enviou um segundo cavaleiro. Quando chegou a ele, disse, Jeú, o rei pergunta se vocês vêm em paz aí, se vocês têm um acordo aí com a gente. Vamos fazer um esquema aí para a gente ficar bem e tal, né? Vamos se harmonizar. Jeú respondeu, não me venha falar em paz, sai da minha frente. O sentinela relatou então, ó rei, ele chegou a eles, mas também não está voltando, e acrescentou, rei, não é por nada não, o jeito do chefe da tropa guiar o carro, pelo que eu estou vendo, parece o de Jeú, porque ele está dirigindo que nem um louco na nossa direção. Quando eu e você vemos o pecado, como é que a gente se porta, irmãos?
como um louco. É engraçado que quando eu pensei nessa parte, eu me lembrei muito das pregações do pastor Orlando, porque ele gosta muito de falar sobre isso, de demônio. Quando você vê o problema, quando você vê o inimigo, e ele dá aqueles berros mesmo. Mas e a gente, quando a gente vê o inimigo? Quando a gente vê a tentação? Afrouxa? Tem gente que é a fúria em pessoa. Ah, eu sou o cara. Ah, eu sou cheio de espírito. Ah, eu estou tremendo na unção. Mas quando vê o pecado, vira um gatinho. Ai, Deus, é que o Senhor sabe que eu sou fraco e não consigo. O Senhor sabe que eu sou homem. Até Paulo, ele fazia o que não queria. Só justificativa. Será que a gente não tem sido um guerreiro sensacional em tudo, mas na hora que o diabo coloca uma tentação, a gente não afrouxa? Tem um versículo lá em, acho que é 2 Timóteo 1,7, que fala que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas espírito de fortaleza. Aquele termo covardia pode ser de medo, de covardia ou de frouxidão. Pouca coisa deixa um cara mais louco do que ser chamado de frouxo. Imagina chegar um cara para uma pessoa, cara, mas você é frouxo, hein? Terrível. Mas será que contra o pecado a gente não está sendo frouxo? Frouxidão. Qualidade daquele que é mole, que não tem firmeza, bambo, sem energia, medroso, covarde. Sabe o que eu quero dizer, irmão? É que você tem que ser um cara furioso contra o pecado. Você não ceder, você não se vender. E eu também. Sabe, mas às vezes a gente se vende tão fácil. Olha o exemplo dele matando Jezabel. Você lembra da Jezabel, aquela mulher que eu falei, né? Que era o demônio na terra, que todo mundo temia, e que até Elias foi se esconder numa caverna. E era Elias, não era o Duda, era o Elias. O cara sensacionalmente cheio do poder de Deus, temeu. Vamos ver Jeú matando ela. Depois que ele matou lá, os 2 reis, aqui continuando, só rapidinho aqui, 9, versículo 21. Jorão ordenou que preparassem seu carro de guerra. Assim que ficou pronto, Jorão, rei de Israel, e Acasias saíram, cada um em seu carro, ao encontro de Jeú. Eles o encontraram na propriedade que havia pertencido a Nabote, e quando Jorão viu Jeú, perguntou, terceira vez que pergunta, ô Jeú, você vem em paz, meu amigo? Como pode haver paz, enquanto continuo com essa idolatria, essas feitiçarias, ou na versão Almeida, essas prostituições da sua mãe Jezabel? Como é que você vivendo essa vida lixo que você está vivendo, você quer falar que tem paz comigo? Uma ova! Eu não me vendo para o pecado. Eu não negocio com Satanás. Eu não negocio com a artimanha do inimigo. Ah, mas é só um vídeo. Não! Ah, mas é só uma mensagem, é só um WhatsApp da mulher do meu trabalho. Não! Ah, mas é só uma mentira do meu trabalho. Não! Não tenho paz com o pecado. Eu não tenho acordo com Satanás. Jeú não tinha acordo. Você pega aqui, continuando, fala que ele pegou. Como é que pode ter paz com essa idolatria e feitiçaria aí no povo? Eu não tenho nada a ver com isso. Como Daniel também, eu não tenho nada a ver com essa vida. Eu vou fazer a vida da forma que Deus me ensinou. Eu vou viver como Deus me ensinou. Versículo 23, Jorão deu meia volta e fugiu, gritando, traição, Acasias, fuja, traição. Então Jeú disparou seu arco com toda a sua força, porque ele odiava o mal. Ele odiava o pecado. Ele odiava a prostituição, a imoralidade, a idolatria, ele odiava. Então ele não deu uma flechadinha, ele pegou a flecha
com toda a sua força e falou: morre! Morre pecado para mim! Morre idolatria na minha vida! Morre prostituição! Morre imoralidade sexual! Porque eu sou um soldado de Deus, eu não sou um frouxo! Deus me deu espírito de fortaleza! Não de frouxidão, não de covardia! Para que eu fique com medo e fale: Deus, eu não consigo, eu sou muito pequeno, eu vou pecar. Está aqui a diferença, irmãos. A palavra de Deus fala que assim como o homem se vê, assim ele é. Se você se vê um frouxo que é sempre vencido pelo pecado, é isso que você vai ser. Se eu e você nos vermos como um homem e uma mulher cheio do Espírito de Deus, com espírito de fortaleza, é isso que a gente vai ser, irmãos. É isso. Vê ele matando a Jezabel, aqui no versículo 30. Em seguida, Jeú entrou em Jezreel. E ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Ou seja, Jeú está vindo? Então deixa eu tentar seduzir esse cara. Passar aqui um blush. Passar aqui um lápis, passar um batom aqui, porque quando ele chegar eu vou estar aqui, ó. Vou ganhar ele no papo. Mas ele era Jeú, irmão. Quando Jeú passou pelo portão, ela gritou: oi, como vai, Zinri? Assassino do seu senhor. Vem cá, sobe aqui, vamos conversar. Será que se fosse eu já começava... mas ela parece boa. Talvez ela tenha se arrependido. Talvez ela não seja tão má assim como falaram. Mas ele não teve papo com ela. Ele não teve papo com o diabo. Ele não deu oportunidade para o diabo começar a atrair e a seduzir a vida dele. Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: quem de vocês está aí do meu lado? 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então Jeú ordenou: joguem essa mulher para baixo. Tem uma versão que fala: joguem essa maldita para baixo. Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos. E Jeú pegou a sua carroça e atropelou, passou em cima dela. E provavelmente deve ter falado: morre! Morre, Jezabel, espírito imundo da idolatria, espírito imundo da imoralidade. Morre você que assassinou os profetas de Deus. E olha o que ele fez depois. Jeú entrou e foi comer. Ô Jeú, você já jogou ela de cima, se atropelou ela no carro, o que você vai fazer? Vamos ali dentro que eu estou com fome. Jeú entrou, comeu, bebeu e ordenou: peguem aquela maldita e sepultem-na. Por mim nem sepultava, mas ela é filha do rei. Então sepultem-na. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: cumpriu-se a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Num terreno em Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel. Foi isso que ele fez com Jezabel. Agora, o que eu e você estamos fazendo com o nosso pecado? Pensa no seu pecado. Pensa. Pensa no seu pecado. Como é que você lida com ele? Você lida como um servo que se submete? Ou como uma pessoa que está em pé e fala: eu não vou ser vencido por você. Ódio pelo pecado. É isso que a gente precisa ter, irmãos. Como eu disse, não adianta você não gostar. Você tem que odiar. Porque realmente a gente consegue conviver com alguma coisa que a gente não gosta. Mas algo que a gente odeia, não dá. Isso eu odeio, isso eu não aguento ver. Só um último exemplo aqui. Ele tinha que matar também os sacerdotes de Baal. Aqui no versículo 23, 2 Reis 10, 23. Depois Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse aos ministros de Baal: olhem em volta e certifiquem-se de que nenhum servo do Senhor está aqui com vocês. Certifique-se de que aqui dentro do templo de Baal, que fora construído por Acabe,
só tenha ministros de Baal. Daí 25. Ou seja, ele reuniu todo mundo dentro do templo de Baal. Todo seguidor, todo sacerdote, profeta de Baal dentro do templo. Logo que Jeú terminou de oferecer o holocausto, ordenou aos guardas e oficiais: entrem e matem todos. Não deixem ninguém escapar. E eles os mataram ao fio da espada. Versículo 27, que é o que eu mais gosto. Assim, destruíram a coluna sagrada de Baal, demoliram o seu templo, e até hoje o local tem sido usado como latrina. Eu não sei se você sabe, irmão, mas latrina é um termo mais chique para privada. Ou seja, ele destruiu o templo de Baal, destruiu todos os postes e falou: aqui vai virar um banheiro público. E você sabe o que se faz em banheiro público? Foi isso que ele fez com o templo de Baal. Mas e nós? Como nós estamos lidando com o pecado? O nosso tema é mais de ti. O Espírito de Deus soprou mais de ti. Ter mais de ti é a mesma coisa que ter menos do diabo, irmão. A Bíblia fala que aquele que quer ser amigo de Deus tem que se tornar inimigo do mundo. Mas como a gente tem lidado com o pecado na nossa vida? A palavra frouxa é meio forte, mas pensa. Contra o pecado, você é um frouxo ou você é um guerreiro, soldado de Deus que está em pé e olha com raiva para ele? E fala: eu não vou te dar lugar. Ou você afrouxa e fala: ai, mas é só uma mensagem para a moça do meu trabalho, é falta de educação. Falta de educação é você trair sua esposa, irmão. Cuidado com as coisinhas que vão entrando aos poucos. Cuidado com as mentirinhas. Não tenha dúvida de que é pecado. Não queira dar uma negociada e falar: mas é só hoje uma mentira. Não é nunca uma mentira. Mas é só hoje que eu vou dar uma atenção para aquele cara lá do meu trabalho que vive me mandando mensagem. Coitado, eu preciso responder para ele. Não precisa nada. Ah, mas eu preciso sonegar um imposto lá no meu trabalho, senão não vai dar. Não precisa. Você não precisa de nada que esse mundo te dá. Eu e você precisamos do que Deus nos dá. E Ele nos dá tudo o que a gente precisa. A Bíblia fala: se Deus não negou nem o seu próprio filho, você acha que Ele vai negar alguma outra coisa? Olha os pardais, eles não vivem. Olha as plantas, as flores, você acha que Deus não vai cuidar de você? Para eu ter que mentir para que Ele me ajude? De jeito nenhum. Eu tenho que encerrar, irmão, mas eu só quero deixar claro. Ódio contra o pecado. Quanto mais você odiar o pecado, mais de Deus você vai ter. Porque em Deus há ódio contra o pecado. Não contra o pecador, mas contra o pecado. Até Jesus falou, Jesus era radical assim também. Filho, se o teu olho te faz pecar, arranca esse olho. Vai cego lá para cima, mas não seja contaminado por esse mundo. Era essa palavra que Deus colocou no meu coração com uma clareza que eu nunca tinha pregado aqui, com tanta certeza de que era essa a palavra que eu tinha que dizer. Ódio contra o pecado. O meu desejo, que é o desejo de Deus, é que eu e você tenhamos ódio pelo pecado, não tenhamos acordo com o pecado. E quando o pecado vier e perguntar: e aí, a paz entre nós? Não tenho nada a ver com você. Vai para os quintos dos infernos, Satanás, porque eu não tenho nada a ver com você. Pai Santo, nós queremos te alegrar, ó Pai, com isso, Pai. Não é por nós mesmos essa palavra, Pai. Não é para que eu seja mais santo ou santarrão do que o meu irmão. É para que a gente realmente pise serpentes e escorpiões e toda a obra do mal, Pai. Para que, como Jesus
nós também estejamos aqui para desfazer as obras do mal, Pai. E a gente não pode se vender, a gente não pode se contaminar com os manjares desse mundo, Pai. E eu te clamo, Deus, porque a minha palavra pode só alertar, mas a transformação vem de Ti, Deus. A força, o querer e o efetuar vem de Ti, Pai. Mas tem que haver um desejo no nosso coração de sermos santos como Tu és santo. Então eu te clamo, Pai, por mim e pelos meus irmãos, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, a odiar tudo que vem do inferno, Pai. A odiar tudo que é do reino das trevas. A odiar toda e qualquer forma de pecado, Pai. E a vivermos uma vida santa que Te agrada, que Te alegra, que gera, de certa forma, orgulho para que o Senhor fale, tá vendo, meu filho? Temente, reto, se desvia do mal, faz o que é bom. É isso que nós queremos ouvir de Ti, Pai. Então capacita-nos, ó Pai, porque eu repito, eu só posso informar, mas é o Senhor quem pode transformar, Pai. E eu te peço, transforma nossas vidas, Deus, para que nós sejamos fortes e valentes e ousados e guerreiros contra o pecado, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai. Amém.